Gente, a Secretaria de Justiça, que é responsável pela administração dos presídios no estado do Piauí, vai passar por um processo de análise, de sistematização do grau de periculosidade dos detentos, dos presos, daqueles que estão dentro das penitenciárias. Eu vou conversar agora com o secretário Carlos Augusto, secretário de Justiça. Seja bem-vindo, secretário. Bom, aqui é o Jornal do Piauí, porque eu queria entender mais a respeito desse procedimento de segurança que a Secretaria vai exercer. Hoje não já existe uma análise do perfil de cada um dos presos para dividi-los dentro dos presídios? Que passo novo é esse que deve ser dado pela Secretaria? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos aqui que assistem o Jornal do Piauí, pela TV Cidade Verde. Na verdade, nós temos vencido etapas dentro do sistema penitenciário do estado do Piauí. Desde que assumimos, nós, por uma determinação do nosso governador, Rafael Fonteles, nós temos readaptado as nossas unidades, reconstruído as nossas unidades para trazer a possibilidade do cumprimento da lei de execuções penais e de ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Até acho com parte da solução para todo o sistema de segurança pública, para as seguranças nas ruas, passa por procedimentos dentro do sistema penitenciário do Piauí e do Brasil inteiro. Essa população carcerária que tem aumentado de forma significativa no Piauí e no Brasil. Aqui também não é diferente. Não, aqui, você vai ter ideia, em 2 anos, aumentou em praticamente 40%, desde... 40? 40. Tínhamos 5 mil, agora temos um pouquinho mais de 7 mil, 7.200 pessoas encarceradas nos mesmos locais que tínhamos, que praticamente não cabiam mais ninguém quando assumi. Ou seja, era lotado quando tinha 5 mil e agora está mais que lotado. Mais lotado ainda, mas nós temos trabalhado, certo, nas unidades, levando oportunidades, primeiro reconstruindo as unidades, aumentando o número de vagas. Nós criamos um pouco mais de 1.000 vagas, 1.034 vagas no sistema. Recebemos 2.000, mas criamos mais 1.034 vagas dentro dessas unidades que nós reconstruímos. Elevamos as lajes em algumas unidades. Você vai na Irmão Guido, por exemplo, para dar um exemplo prático, a Irmão Guido tinha 308 vagas, tem 620 vagas hoje. As vagas a gente conta pelo número de cama, né, dentro do sistema. Por aí vai. Irmão Guido que fica ali na estrada... Na saída da BR-316. Assim como o Picos, como a Avenida Grande, mas assim, nós estamos vencendo etapas. A classificação de presos que... Agora, antes de a gente falar da classificação de presos, o senhor está trabalhando com segurança pública desde que ano? Eu estou desde 89. 89. Em 1989, a população carcerária era muito menor do que é hoje. Muito menor. E o perfil dos criminosos também era completamente diferente. No Piauí e no Brasil. E no Brasil. Hoje, Joelson, o crime que acontece em São Paulo acontece no Piauí. Hoje, com a mesma gravidade. Com a informação em tempo real, hoje, também o crime é dessa forma. Hoje o crime é nacional. O tráfico de drogas, as quadrilhas dos assaltantes de bancos, que pelo procedimento, pela evolução bancária, sistematização, certo, diminuiu bastante no país inteiro, mas eles vão migrando para outros tipos de crime. Agora, falando esse agravamento do perfil do criminoso, nós estamos falando de quantidade de presos, o que é grave. Mas essa nova superlotação também tem um preso com outro perfil, mais perigoso, mais interligado com outros grupos. Faccionados, né? Como é que essa nova classificação pode ajudar a resolver esse problema? A classificação, eu vejo ela como uma grande necessidade do sistema penitenciário nacional. Não é possível, e eu nunca consegui aceitar isso, eu sou policial militar de formação, certo? E já estive no combate ao crime direto, lá na entrada, né, que é responsável pela prisão das pessoas, mas no sistema penitenciário é algo que é inaceitável, é você colocar todos em uma mesma porta de entrada. Quem comete crime de média e de alta complexidade, eles terem a mesma porta de entrada, passar pelos mesmos procedimentos. Por isso a necessidade de você classificar os presos, até para poder direcionar a política pública adequada na reinserção deles. A divisão vai ser por tipo de crime ou por grupo? Vai ser por nível de crime, pela periculosidade da pessoa. Por exemplo, nós estamos construindo, na fase de conclusão, da penitenciária de Buriti dos Lopes. Em Buriti dos Lopes eu quero classificar de Teresina para Parnaíba os presos que requerem um protocolo de segurança mais avançado, certo? Aqueles que nós temos como mais ofensivos, mais perigosos para a sociedade, colocar num espaço onde o protocolo de segurança vai ser mais ajustado. Nós estamos concluindo na penitenciária Major César, numa reconstrução, quem dá agosto vê quem conheceu a Major César e vai lá. Hoje nós estamos na fase final já e nós temos trabalhado isso, conversado com o Poder Judiciário para que nós possamos fazer o sistema
de semiaberto harmonizado, que é colocar a tornozeleira em quem já tem as condições, está na reta final do cumprimento de pena, quem já passou pelo fechado, quem já está no semiaberto há algum tempo, está próximo a ganhar a liberdade, que a gente possa colocar a tornozeleira. E nós vamos fazer da Major César uma penitenciária de baixo risco. Uma penitenciária onde as pessoas que, ao ser preso, nós estamos criando a comissão de classificação de presos vinculada à vara de execução penal. Quem vai determinar esse risco é o Poder Judiciário, porque, como sempre, não tem ninguém dentro das nossas atividades, dentro das nossas unidades, nem ninguém entra, nem ninguém sai sem a ordem da Justiça. A Justiça acompanha todo o processo. Todo o processo. No caso, é o juiz que vai dizer, por exemplo, esse preso precisa ser levado para a penitenciária de Buriti dos Lopes. É esse nível de cuidado? Não, a administração penitenciária nós temos a análise, porque nós temos as características individual de cada preso hoje que cumpre pena. Então essa classificação nós vamos fazer e a própria administração penitenciária consegue fazer. É claro que em obediência, certo, às normas do Poder Judiciário, a legislação e concomitantemente, junto com o Poder Judiciário, com as diversas varas de execuções penais. Mas vamos fazer isso no mês de março, assim que inaugurarmos a penitenciária de Buriti dos Lopes, os presos que requerem maior risco, certo? Ou seja, de alto risco, nós vamos colocar na penitenciária de Buriti dos Lopes. Agora, não existe um fator na legislação brasileira que dificulta a administração dessa classificação, que é a progressão do próprio regime. Então, o camarada é de alta periculosidade, está lá no regime fechado, é rigoroso, mas à medida que ele vai ganhando tempo e aí ele vai indo para regimes semiabertos, aí o cuidado não vai mudar naturalmente? Sim, mas esse é um direito que tem, é uma questão de legislação, de cumprir a lei. Por isso que eu digo, sempre cumprindo a determinação do Poder Judiciário, que eles são responsáveis para aplicar a lei de forma individual a essas pessoas. Você pega 30 anos de prisão, por exemplo, aí você passa lá 10 anos no regime fechado, aí você tem direito a progredir, pela uma legislação nacional, tem direito a progredir de pena. Aí ele vai progredir de pena. Aí ele muda de presídio, inclusive. Aí ele muda de presídio. Certo? Mas aí já é o tempo, Joelson, de você fazer o trabalho com o preso. O Brasil ele não tem prisão perpétua e nem pena de morte. Nós temos que fazer esse trabalho nas nossas unidades. Hoje, por exemplo, nós temos oportunidade de estudo para todos dentro. Da leitura livre, à alfabetização, ao pré-ENEM. Todas as 17 unidades do estado do Piauí, nós temos essa possibilidade do preso estudar. Estamos trabalhando para que em todas também eles tenham a oportunidade de desenvolver trabalho, de se profissionalizar. Só para o telespectador entender. Então, o sistema de classificação aposta que ele é de alta periculosidade hoje, mas que ao longo do tempo ele vai se regenerando e vai ganhando. Eu não diria nem apostar, certo? Nós vemos que nós somos o cumpridor da lei. Certo? Nós vemos que nós apostamos em oferecer a oportunidade a essas pessoas de se reinserir, certo, à sociedade. Então, se você for hoje na Major César comigo, hoje, agora, você vai encontrar lá 3 frentes de trabalho com pessoas internas. Você vai ver dezenas deles nas plantações, plantando tomates, plantando macaxeira, abóbora, cheiro verde, hortifrutis, né? Você vai ver, nós temos lá 5 fábricas de blocos de concreto, eles estão produzindo os blocos. Vão ver vários deles trabalhando na pavimentação da própria e recuperação da própria unidade. Então nós temos lá hoje cerca, que aumentou bastante lá no semiaberto, eu assumi com 490, mais ou menos, tem hoje em torno de 800. Mas você vai ver 300 pessoas trabalhando diariamente, lá da cozinha, da panificação. O que é que nós estamos tentando hoje fazer no sistema penitenciário? Aumentar o potencial de estudo e de trabalho, sobretudo, para que nós possamos profissionalizar essas pessoas. Pelo perfil que a gente tem delas, nós temos um perfil que nos chama bastante atenção. Pessoas que não têm alfabetização, nós temos que dar a oportunidade para eles se alfabetizar. Porque não tem outro caminho, certo? Eu digo muito, a gente tem um preconceito muito grande e sempre quando a gente é jogado de encontro com a opinião pública, que eu sei que com muita, entre aspas, razão, muitas vezes, tem um estigma às pessoas que cumprem pena, aos presidiários, não adianta ter. No Brasil não tem pena de morte, não tem prisão perpétua. E há progressão de regime. E há progressão de regime. Nós temos que ter
enquanto Estado e enquanto sociedade, certo, poder aplicar o remédio certo nessas pessoas. Tentar botar elas do outro lado. Elas descobrirem que com o suor do rosto e estudando, elas podem conseguir sustentar as suas famílias. E isso é o que nós temos feito no sistema carcerário do Piauí. Temos melhorado bastante as nossas unidades, as nossas estruturas, instalado sala de aula, oficinas de trabalho e seguimos buscando um grande desafio, que é classificar os presos. Tem presos hoje que no dia que ele é preso, que ele recebe a pena, ele pode ir, por exemplo, para uma unidade de trabalho. Ele não precisa passar por todo esse regime para progredir, para ir para Major César. Porque são presos que não oferecem risco à sociedade. Aquele que é 171, por exemplo, sim, certo? É aquele que é o preso que muitas vezes é alguém que tem um grau de instrução elevado, mas que não é violento. Ele pode já entrar trabalhando, porque o trabalho, além de dignificar, ele reduz os custos dele para a sociedade, inclusive, porque o custo preso é muito alto para a sociedade. Eu quero agradecer ao senhor, secretário Carlos Augusto, Coronel Carlos Augusto, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, sempre à disposição aqui para prestar os esclarecimentos devidos aqui ao povo do Piauí e aqui de forma muito especial aqui através do seu programa, Jô, sempre. Muito obrigado, Coronel. Obrigado pela presença, secretário Carlos Augusto, secretário de Justiça.